frações, tá certo? Então, o objetivo hoje é trabalhar algumas operações com frações, mais especificamente a respeito da adição e da subtração. Vamos lá. Se liga aí em alguns detalhes que a gente vai precisar ter quando se fala de fração, tá certo? Eu quero que vocês observem aqui esse exemplo de fração. E aí, eu quero que vocês observem que esse número aqui em cima, ó, nesse caso está sendo exemplificado pelo número 1, todos os números que ficam aqui em cima da barrinha da fração a gente chama de numerador. E todos que ficam abaixo a gente chama de denominador, tá certo? Então, só para relembrar algumas coisas, o numerador, ele quer dizer, indica quantas partes foram tomadas do todo. Então, esse número aqui representa a quantidade de partes tomadas do todo. O número de baixo é em quantas partes do todo foi dividido. Então, aqui quer dizer que o meu inteiro, o meu todo, foi dividido em 8 partes. Dessas 8 partes, eu tomei apenas uma parte. Então, essa uma parte que eu tomei representa 1/8 do todo, tá certo? Mas aqui o foco é só saber que os números de cima a gente chama de numerador, números de baixo a gente chama de denominador, tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala em adição e subtração de frações, a gente tem duas situações. A primeira situação é quando os denominadores eles são iguais. E a segunda situação é quando eles são diferentes, tá certo? Então, o primeiro caso é quando os denominadores são iguais, que é os casos dos números que ficam abaixo, e o outro caso é quando eles são diferentes. Veja aqui um exemplo de quando o denominador ele é igual, tá? Ou eles são iguais, ó. 2/5 mais 1/5. Então, o denominador 5 é igual ao denominador 5 da outra fração. Logo, nós temos o caso de denominadores iguais, tá? E denominadores diferentes é quando os números de baixo são diferentes, tá certo? E aqui nós temos outros exemplos. Então, vamos responder o exemplo A e B, que são os casos dos denominadores serem iguais, e C e D, quando os denominadores eles são diferentes, certo? Então, vamos praticar. Letra A. 2/5 mais 1/5. Veja só, a primeira coisa que vocês precisam saber, ou lembrar, ou olhar, é simplesmente a respeito do denominador. O primeiro passo é olhar para o denominador e verificar se eles são iguais ou diferentes. Como o primeiro tópico aqui está tratando de denominadores iguais, então eu já posso observar que aqui, ó, na minha primeira fração, o denominador é 5 e aqui também é 5. Logo, podemos dizer que eles são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, é muito fácil da gente fazer. O que a gente faz? Já que os denominadores são iguais, a gente repete 1, tá? Então, vai ficar assim, ó, barra. Então, quem é o denominador aqui? Os números de baixo é 5. Então, a gente só repete um deles, já que eles são iguais. E, se quiser, pode fazer diretamente a soma de 2 mais 1. Mas, como eu estou fazendo um passo a passo, vou repetir o número 2, repete o sinal de mais e repete o número 1. Então, só reforçando, quando eu tenho soma, adição ou subtração de frações e que os denominadores eles são iguais, a gente repete o denominador e executa a operação que a gente tem nos numeradores. Como eu estou fazendo passo a passo, então eu repeti o numerador 2 mais o numerador 1. E agora é só somar. Ó. Repete o denominador, que é 5, e soma 2 mais 1, que é 3. Tá certo? Então, o resultado dessa adição aqui de frações é 3/5. Tá certo? Vamos ver no caso a letra B. Letra B é o mesmo caso, só que no sentido de serem iguais os denominadores, só que aqui eu tenho uma subtração. Observa que mais uma vez eu tenho uma fração aqui, o denominador é 7, e nessa outra o denominador também é 7. Logo, eles são iguais. Se são iguais, a gente repete, tá? Então, veja só como é que fica. Repete o denominador. E pode fazer, se quiser, diretamente, 2 menos 1. Mas, fazendo passo a passo, repete o número 2, menos, repete o número 1, tá? E agora é só efetuar essa subtraçãozinha aqui, ó. 2 menos 1, repete o denominador 7 aqui, ó. 2 menos 1,
é 1, tá? Então, o resultado da subtração, 2 sétimos menos 1 sétimo, a gente vai obter 1 sétimo, tá certo? Então, fechamos a ideia de adição e subtração quando os denominadores são iguais. Agora a gente vai para os casos de que eles não são iguais, ou seja, eles são diferentes. Quando eles são diferentes, a gente tem esses dois casos aqui que a gente vai resolver, tá certo? E aí a gente tem algumas formas para se fazer isso aqui. Qual é a mais tranquila? Tem algumas pessoas que fazem pelo MMC, outros têm alguns macetes. Vou passar para vocês uma forma simples de se fazer. Veja aqui esse exemplo. Primeira coisa é verificar se os denominadores eles são diferentes ou não. Esse é o primeiro passo. Tá? E aí eu noto que são. Ó, o denominador aqui é 3 e aqui é 5. Feito isso, eu já sei que eu não posso repetir, não posso usar o mesmo caso que eu fiz anteriormente. Então, o que é que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é que, já que eles são diferentes, a gente vai construir um x aqui. Tá? Para resolver isso aqui, a gente vai envolver uma coisa chamada x do comandante. E quando a gente fala de x, qual a operação que vem na nossa mente? A multiplicação, não é? Pronto. Então, já sabendo que o x nos traz uma lembrança que é a multiplicação, então aqui, quando a gente vai fazendo isso aqui, a gente vai multiplicar os valores. Essa operação aqui, soma, a gente só vai fazer no final. Então, enquanto a gente estiver trabalhando os números aqui, a gente vai estar trabalhando com a multiplicação, tá certo? Então, vejam o primeiro passo. O primeiro passo vai ser justamente envolvendo os denominadores aqui, ó, tá? Então, vejamos, ó. Eu vou multiplicar, ó. O primeiro passo é esse, é multiplicar os números de baixo aqui, ó. Vou multiplicar o 3 vezes o 5. Então, isso aqui é igual, passa a barrinha, igual a 15. Depois de ter feito essa multiplicação dos denominadores, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o x que eu acabei de dizer para vocês. Ó. Qual a primeira parte? Isso aqui. Ó. Observem aqui que quando a gente faz a primeira parte do x, ó, lembrando, só para recapitular aqui, ó, fez a primeira parte do x, tocou no número 2, e aí veio para o número 5. Tá? Observa que o x, o formato do x, a gente já sabe, mas vou só salientar. É isso aqui. Então, nós estamos fazendo essa primeira parte aqui, ó, do x, ó, que é isso aqui, ó. Certo? Então, fazendo isso aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Somar ou multiplicar. Lembre que eu disse que, enquanto a gente estiver trabalhando os números aqui, nessa operação, a gente vai estar fazendo as multiplicações dos mesmos, tá? Então, aqui eu vou multiplicar quem? 2 vezes 5, que vai dar o quê? 10. Então, esse 10 eu vou colocar aqui, ó, 10. Vou repetir o sinal de mais. E agora eu vou fazer a outra parte do x, ó, que é essa outra partezinha aqui, ó. Certo? Então, quando a gente faz a outra parte do x, vai tocar no número 3, ó. E no número 1. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar. 3 vezes 1, 3. Então, esse 3 a gente coloca depois do sinal de mais. Pronto. Feito isso, acabou. É só fazer a soma em cima, ó. Então, vai ficar, ó, repete o 15, que é o denominador. 10 mais 3, 13. Então, quer dizer que a soma de 2 terços mais 1 quinto é que corresponde a 13 quinzeavos. Certo? Então, lembrando que quando os denominadores são diferentes, a gente aplica o que eu gosto de chamar de x do comandante. Certo? Então, lembrando que quando é que a gente aplica o x do comandante? Quando os denominadores eles são diferentes. Tá? Qual é o primeiro passo? Multiplicar os denominadores. Depois de multiplicar os denominadores, a gente vai fazer o x. Certo? Vamos fazer a outra letra, a letra D, para a gente finalizar. Ok? Nota aqui que os denominadores eles não são iguais, são diferentes. Tá? Aí teria uma outra maneira, fazendo pelo MC também, mas aí é mais indicado, assim, mais rápido esse método. Não tem problema se você quiser fazer pelo MC, mas aqui o alvo é mostrar para você um modo mais fácil. Primeiro passo qual é? Multiplicar os denominadores. Então, multiplica o 6 vezes o 3. Lembra que isso aqui a gente só vai fazer no final, essa subtraçãozinha aqui. Então, repete a igualdade. 6, denominador 6 vezes denominador 3 dá 18. Depois de ter feito isso, é só fazer o x.
Lembra? Vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. Nessa subtraçãozinha aqui de frações. Então, vou ter isso aqui, ó. Essa é a primeira parte aqui. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Então, 3, aí o que, é que eu vou fazer? Vou multiplicar 5 vezes 3, 15. Esse 15 a gente põe aqui, ó. Repete o sinal de menos que tem aqui. Vou apagar aqui. Repete o sinal de menos. E agora vai fazer a outra parte do x do comandante. Tá? Então, fazendo agora essa outra parte, ó. Agora só que aqui, observa que eu estou circulando, ó, as partes que eu estou fazendo. Então, fazendo isso aqui, eu vou usar somente esses dois números, ó, o 6 e o 4. Então, vou multiplicar 6 vezes 4, dá 24. Esse 24 a gente coloca onde? A gente coloca depois do sinal de menos. Pronto, feito isso, é só fazer a operação que tem ali no numerador. Então, 15 menos 24, então veja só. Repete a igualdade, barrinha da fração, repete o 18, e agora é só subtrair. 15 menos 24 vai dar menos 9. Olha, eu estou devendo 24, eu estou devendo mais do que eu tenho. Então, isso aqui vai dar um resultado de menos 9 em valor, tá certo? Então, depois disso, a gente finaliza. Aí tem algumas observaçõezinhas aqui, ó. Se eu não só observar aqui, ó, os dois números, no caso a fração aqui, eu tenho que verificar se é possível simplificar. E aí tem alguns critérios de divisibilidade que a gente precisa colocar em prática. Não é par o número de cima, então não dá para dividir os dois por 2. Poderia dividir isso aqui por 3, tá? Porque o resultado, os dois dá para simplificar por 3. Mas ao mesmo tempo, os dois dá para simplificar por 9. Então a gente vai dividir isso aqui, tanto o numerador 9 quanto 18 por 9, tá? Então, ó, simplificando isso aqui por 9, vai ficar, repete a igualdade, 18 dividido para 9 dá 2, e menos 9 dividido para 9 dá 1. Então, chegou nesse 1 meio, acabou, tá? Então, isso aqui é o resultado da subtração de 5 sextos menos 4 terços, tá? Menos 1 meio, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, tá certo? E agora, até a próxima aula. Valeu!